Oi, 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 pessoal da minha turma 19 FC 10, tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje mais um conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar classes de medicamentos. Vamos falar sobre várias classes importantes. Eu quero que vocês aí peguem o material, vão lá, peguem o livro de vocês de atendente de farmácia, o capítulo 11, gente, certo? Então hoje a gente vai trabalhar nosso capítulo 11 na página 63. Vou logo adiantando para vocês que esse capítulo é um capítulo que a gente vai dividir ele em 2 encontros, tá bom? Por quê? Porque é um capítulo enorme que fala bastante sobre várias classes de medicamentos. E algumas eu vou precisar me aprofundar um pouquinho. Outras vocês vão ver que é bem tranquilo, só eu citando já dá tranquilamente para vocês pegarem. Mas alguns eu vou precisar detalhar, e aí é esse detalhe que a gente vai estender um pouquinho, certo? Então não se preocupem, a gente vai demorar mais um pouquinho nele, mas vai valer a pena essa demora, tá certo? Queria dizer a vocês que eu estou aqui muito feliz de estar novamente, como toda semana, vindo aqui trazer um novo conteúdo para vocês. Estamos mais perto do que nunca da nossa volta, então não desanimem, continuem aí que vai dar tudo certo. Vou diminuir aqui minha imagem para ficar aqui no cantinho, enquanto isso você vai pegar teu livro lá, teu material e vai abrindo aí, certo? Então bora lá, vem comigo. Galerinha, então como eu estava conversando, né, falando com vocês, hoje a gente vai falar sobre classes de medicamentos. Este é um capítulo que o intuito do nosso trabalho não é que vocês decorem, certo? A função de cada classe de medicamento, não é que vocês saiam daqui com, eu sei os nomes de todos os antidiabéticos, eu sei o nome de todos os anti-inflamatórios. O foco não é esse, o foco é que vocês entendam as principais classes, saibam um pouco sobre elas, mas os nomes, essa questão de decoreba, a gente vai pegando com o tempo, né? A convivência, vendo, estudando. Então, o intuito aqui não é que vocês saiam com a cabeça cheia de nomes de medicamentos, mas sim que saiam com a cabecinha aí de vocês cheia com as classes das medicações. Isso que é importante para vocês, tá? Que vocês saibam as classes dos medicamentos. Então, vamos lá, vamos iniciar, tá bom? Vamos iniciar por uma classe muito conhecida que todos vocês com certeza já fizeram uso ou que já indicaram para alguém, que são os analgésicos, certo? Os analgésicos são medicações que, como o nome já está dizendo, vão proporcionar analgesia. Essa analgesia, gente, vai fazer com que ocorra uma diminuição da sensibilidade à dor. Então, é exatamente isso que a medicação faz, ela diminui a sensação, a sensibilidade à dor e, consequentemente, o indivíduo tem uma melhora clínica, uma melhora daqueles sintomas, certo? Nós temos aí 2 tipos de subclasses de analgésicos. Nós temos os analgésicos que a gente diz que são os opioides, né? São analgésicos que vão ser mais a nível central, vão agir lá no nosso sistema nervoso central. Então, eles têm uma ação bem mais potente, mas eles também têm bem mais efeitos colaterais, têm bem mais consequências para o uso errado. E aqui eu dou como exemplo algumas medicações que podem ser que vocês já tenham ouvido falar aí, que vocês já tenham escutado, alguém que usou, né, o Tramal, o Tramadol associado ao paracetamol, a codeína com o paracetamol. Então são associações que a gente vê bastante. E aí é importante que vocês saibam que esses analgésicos são analgésicos, inclusive, que não são vendidos sem receita. Eles vão ter aí um quê a mais, uma diferença, e são consideradas medicações controladas. E aí por isso que eles precisam de um receituário especial. Então não são vendidos em qualquer receita, certo? São naquela receita dupla via. Não se preocupem que vocês vão conhecer quais são os tipos de receita mais à frente. Mas tem uma receitazinha que é muito comum de vocês verem, que ela tem dupla via, né? São 2 folhinhas, uma fica com a gente, né, da farmácia, do estabelecimento de saúde, e a outra fica com o paciente. E aí, é essa aí que esses analgésicos vão. Mas nós também temos analgésicos periféricos, que são aqueles que vão sim causar diminuição da dor, mas que agem nas terminações nervosas periféricas, certo? Então, esses aí são considerados menos invasivos, vamos dizer assim, né? Então tem sua ação menos central, né? Agindo menos ali no nosso sistema nervoso central, vai agir nas terminações nervosas periféricas, e isso vai fazer com que a dor diminua, mas consequentemente a gente vai ter uma ação aí bem mais branda. Se for uma dor muito intensa, talvez não funcione. E os efeitos colaterais são menores também, tá? Então, aqui se englobam os principais analgésicos que a gente conhece. Paracetamol, dipirona, o AS, né?
Então, muitos aí que vocês já ouviram falar, mas os principais representantes são o paracetamol e a dipirona, que vocês não podem esquecer, porque vão estar presentes aí na maioria das medicações para dor, para febre. Falando em febre, nós já entramos na nossa próxima classe, que são os antitérmicos. Os antitérmicos também podem ser chamados, gente, de antipiréticos, certo? Então, se vocês encontrarem aí essa terminação antipiréticos, é a mesma coisa que antitérmicos. Eles são chamados assim porque eles vão agir também a nível do sistema nervoso central, diminuindo a temperatura, certo? Então, eles têm essa propriedade de baixar a temperatura, age lá num termostatozinho natural que nós temos. O nosso cérebro tem um local de regulação de temperatura e aí quando vem alguma doença, alguma patologia, esse local de regulação ele fica descontrolado, não consegue mais regular e essa medicação ela vai agir lá, nesse centro de regulação. Então, é uma medicação que já age, né, a nível central também. Mas, geralmente, os antitérmicos também têm ação analgésica. Então, lembrem disso. Sempre que eu estiver falando lá de uma medicação que serve para febre, geralmente ela também tem sua ação para dor, tá? E aí, aqui nós falamos novamente do paracetamol, que ele também é antitérmico e é analgésico. O dipirona. O ibuprofeno, né, que é uma medicação que tem aí, dependendo da dose, ação anti-inflamatória também. Se ele tiver uma dose muito alta, numa miligrama maior, né, ele já entra como anti-inflamatório, mas ele também tem sua ação antitérmica. Como também o AS tem essa ação. Então, vocês estão vendo que são praticamente os mesmos nomezinhos, né? Os antitérmicos e os analgésicos que têm ação periférica têm praticamente os mesmos nomes. Já antigripais, gente, eu gosto muito de falar porque os antigripais são classes de medicamentos que na verdade não são classes, certo? É uma terminologia utilizada principalmente pela parte da venda, do comércio, né, que intitula essas medicações como antigripais, mas na verdade os antigripais eles são medicações sintomáticas, certo? Então, são associações de medicamentos. Pode olhar lá um antigripal da vida, uns conhecidos aí, Coristina D, dentre outros, Multigripe, nomes aí muito comuns, né? E se a gente olha a composição dessas medicações, são medicações que são compostas por sintomáticos. Então, vai ter ali um analgésico, vai ter ali um antitérmico, geralmente vai ter uma medicação antialérgica, né, antihistamínica, pode ter uma antitussígena. Então, isso quer dizer que as medicações que são intituladas como antigripais, na verdade, são medicações para os sintomas da gripe, certo? Então, a gente não tem ainda uma medicação aí específica que vá combater ali aquele vírus da gripe. Até porque existem milhares de vírus que podem causar gripe, certo? Mas a gente combate os sintomas fazendo a utilização desses antigripais. Beleza? Então, isso tem que ficar claro. Lembrem-se disso. E aí, um dever de casa, já para quando vocês pegarem aí um antigripal, olharem a composição, que vocês vão ver que vão ser compostos lá por analgésicos, antitérmicos, descongestionantes nasais. Geralmente, ali tem a antihistamina, né? O antihistamínico, que é o antialérgico, certo? Então, são associações. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre medicações que têm ação mais a nível intestinal, certo? Então vai vir aí um monte de medicações que têm essas ações. Essas medicações, elas geralmente são compradas até mesmo sem receita, são vendidas de venda livre, tem bastante, a gente vê muito aí nas farmácias, nas drogarias, o próprio paciente, o cliente vai lá, compra e tudo certo, né? Então, são medicamentos, esses que a gente vai falar agora, que vão ter ação lá no sistema intestinal. Esses aqui são os reeducadores intestinal. Então, geralmente são medicações fitoterápicas, são medicações que são compostas por fibras naturais, né? E eles têm como função fazer essa regulação do intestino, tá? Então, são compostos por fibras naturais, normalmente derivados de algumas frutas, né? Alguma leguminosa, aí mamão, ameixa, né? Até o tamarindo também. É uma fruta que tem bastante fibra e essas fibras elas são, né, a partir de um processo industrial, transformadas em cápsulas, em comprimidos e aí são utilizadas para fazer essa regulação da função do intestino, tá? Existem os laxantes, aí são medicações que na verdade não vão regular, né, a flora, eles vão acelerar aquela flora. O laxante ele tem esse poder
essa ação, né, de ajudar o indivíduo a defecar, mas tem que ter bastante atenção a ele, certo? Infelizmente, a gente sabe que muitas meninas, muitas adolescentes utilizam aí esses tipos de medicamentos para fazer mais, né, cocô, para defecar mais, no intuito de querer emagrecer, de querer perder peso. Então, atenção aí, vocês como profissionais de saúde, né, que vão estar aí à frente da venda dessas medicações, percebam esses perfis, porque acontece muito, a gente vê bastante. Mas o laxante, ele foi feito, na verdade, para auxiliar, né, as pessoas que têm essa dificuldade e tudo mais, ou também são medicações muito usadas antes das cirurgias que vão precisar aí ter o trato gastrointestinal sem fezes, geralmente existe a prescrição desses tipos de medicamentos, certo? E aí tem muitos representantes, o mais conhecido é o Lactopurga, né, que muita gente já ouviu falar, tinha muita propaganda. Na verdade, a composição do Lactopurga é o bisacodil, né? Ele que é o princípio ativo dessa medicação, certo? Mas tem outros aí, até mesmo a utilização de óleos naturais para ajudar a defecar. Aí nós vamos falar agora um pouquinho dos antiflatulentos, né? Na verdade, são medicações que vão ajudar aí, a eliminar os gases, a formação desses gases. Então, aqui o grande representante é a simeticona, que é muito conhecido pelo seu nome comercial como Lufital, certo? Mas nós temos também a dimeticona, que também é da mesma família da simeticona e tem essa ação de diminuir aí a formação de gases, certo? Então, é realmente uma medicação muito vendida, muito conhecida, que vocês vão ter bastante contato com ela. E os antiespasmódicos, que são medicações que têm também ação lá no sistema gastrointestinal. Os antiespasmódicos são medicamentos que vão diminuir a contratilidade da musculatura lisa do nosso intestino, certo? Então, normalmente em nossas vísceras, elas têm essa ação, né, involuntária, a gente não tem controle sobre ela, é a musculatura lisa. E aí, quando vem aí aquela cólica menstrual, quando vem a cólica aí de algum processo infeccioso, isso acontece porque a contratilidade dessas vísceras estão muito alta, né? O útero tá lá se contraindo demais, aí você vem e sente a cólica. E essas medicações antiespasmódicas, elas têm a ação de diminuir a contração da musculatura lisa, tanto do estômago quanto do intestino e até mesmo pode ter ação na musculatura do útero ali, nessas contrações. Aqui o grande representante é o Buscopan, né, que tem seu nome comercial muito conhecido, muito difundido. Na verdade, o Buscopan, o nome do princípio ativo do Buscopan é escopolamina, né? Então, a escopolamina é que tem essa ação e geralmente o Buscopan às vezes vem até associado com a dipirona, né? Que é o Buscopan composto. Vocês podem até já ter ouvido falar dele. E aí a gente diz, porque é composto, é mais forte. E na verdade ele é mais forte porque ele vai ter duas associações de classe, né? Tem o antiespasmódico e também tem a medicação para dor, que é o dipirona, tá? Mas aqui tem também o atroveran, tem outras medicações que são muito conhecidas e que têm essa ação. Por fim, por fim não, quase, né? Porque eu ainda vou falar dos hepatoprotetores e dos reidratantes, que agem lá no nosso sistema gastrointestinal. Então, os reidratantes, gente, na verdade, aqui não é bem uma classe de medicamentos, são produtos que a gente vai também ter essa venda livre na farmácia, na drogaria, e aí vocês precisam conhecer também, muito comuns em processos de diarreia, né? Nessas situações em que o paciente vai precisar se reidratar, repor líquido, e aí muito, muito comum a prescrição desses soros, né? Que já vem prontos, o Floratil, o Pedialite, o Hidraplex, tem vários representantes. Na verdade, são componentes, uma fórmula, né? Misturada com vários eletrólitos importantes para o corpo e a parte hídrica, a parte do líquido, para fazer essa reidratação oral. Elas têm duas apresentações, ela já pode vir pronta, com um líquidozinho já pronto, mas também pode vir um pó e aí você adiciona a água, a quantidade indicada pelo fabricante e é feita a preparação, certo? Então, esses são os reidratantes. Lembrando que existe também o soro caseiro, existe, né, outras formas de se reidratar, suco, fruta, mas a gente tá falando aqui de um ambiente farmacêutico e lá a venda é feita para reidratação desses eletrólitos já prontos, né? Desses componentes industriais.
Aí existem essas medicações aqui, né, que são conhecidas como hepatoprotetoras. Elas são muito vendidas por aí pro pessoal que quer ó, encher a cara, passar do ponto. Aí, não, vou tomar aí um Epocler, vou tomar aí uma medicação, né, que vai ajudar aí a metabolizar o álcool e tudo mais. Tem que ter bastante atenção, certo? Não é porque essas medicações ela têm o poder de aumentar aí a secreção de enzimas hepáticas que a gente vai ter a metabolização melhor do álcool, por exemplo, certo? Então, são medicações que podem sim atuar restabelecendo esse equilíbrio do funcionamento hepático, mas que ela não pode ser usada com essa finalidade. Vou beber, né? Vou fazer com que meu fígado precise trabalhar muito e aí para isso eu vou tomar um hepatoprotetor, certo? Então, essa é uma prática que a gente condena, que não pode ser feita, mas eu trouxe aqui já para vocês irem conhecendo que é comum na nossa realidade a gente achar essas situações. Vamos agora então falar de outra classe, certo? Que são os antifúngicos. Os antifúngicos, gente, o nome já está dizendo. Vocês estão vendo que as classes, elas são muito óbvias, né? A gente lê o nome da classe e já entende mais ou menos o que ela faz, qual é a ação. Então, o nome já diz antifúngico, antifungos. Então, pelo nome, a gente já subentende que essa é uma classe de medicamentos que vai tratar aí o aparecimento de doenças fúngicas. Nós temos muitos fungos que colonizam o nosso corpo em simbiose, não fazem mal, estão lá, né? Nós damos lá ali a moradia, o alimento, e eles estão lá, às vezes, até mesmo nos protegendo contra outros micro-organismos. Mas, em algumas situações, essa convivência pode ficar um pouquinho ruim e esse fungo se proliferar em maior quantidade e vir a causar doença, né? E aí vem o aparecimento das micoses, das infecções causadas por fungo, a candidíase, que é muito comum, né? Muito aí realidade de bastante mulheres que sofrem a candidíase, ela é muito comum nos processos de estresse, né? Nos processos em que a mulher tá aí também com alguns problemas mais emocionais, porque a imunidade ela vai baixar e aí o fungo vai fazer a festa, se proliferar. Então, existem esses processos que são associados, infelizmente, aos processos patológicos com o fungo, tá? Como também o sapinho aí do bebê, aquelas coisinhas que vão aparecendo aí na linguinha, na boquinha do bebê, e a gente não sabe o que é, que são chamados de sapinho, na verdade são causados por fungo, tá? E aí as principais medicações que são feitas nesses casos são os antifúngicos. Aqui um grande representante é a nistatina, certo? A nistatina é uma medicação muito conhecida, muito difundida aí no SUS, principalmente para a parte ginecológica, também para a parte, né, do sapinho, do bebê ali e tudo, mas nós temos também outros medicamentos, né? Tem o próprio fluconazol, que é uma medicação via oral, que é muito feita também. Tem o miconazol, que é muito utilizado em situações de micose. Então, existem bastante, certo? Antissépticos, gente. Antissépticos, na verdade, antissépticos são também não classes, mas principalmente produtos que a gente pode encontrar lá nos estabelecimentos farmacêuticos. Então, os antissépticos, o nome já está dizendo, né? Fazer a asepsia ali, fazer a limpeza, e aí nós vamos ter aí os enxaguantes bucais, medicações para limpar lá ferimento, né? Até colírios que fazem essa lubrificação, essa limpeza da conjuntiva ocular. Então, a gente tem bastante antissépticos aí, tanto para uso bucal, quanto oral, quanto na pele. Os antisseborreicos também são, na verdade, produtos, certo? É muito bom a gente também ter essa noção, viu, meu povo? Porque é comum que vocês, quando estiverem aí atuando, trabalhando, vocês vão ver que nas farmácias também existe a venda de muitos dermocosméticos ou até os cosméticos mesmo. E aí é muito comum entrar aí os antisseborreicos, né? Entrar aí os sabonetes para pele oleosa, para retirar esse acúmulo de gordura, de várias marcas famosas, como também os shampoos. Então, é comum a gente encontrar. Outra classe muito presente são os descongestionantes nasais, né? Eles vão atuar aí contra a congestão nasal, tem esse poder de diminuir a coriza, mas é importante que a gente sempre oriente o nosso paciente quanto ao uso dos descongestionantes nasais, né? Os descongestionantes nasais, gente, eles fazem um papel de vasoconstricção nos vasinhos lá do nariz do paciente. Então, o paciente tem uma sensação de que desentupiu. Imagina que está tudo inflamado lá, a medicação pinga, diminui essa inflamação, esse inchaço. E isso faz com que
o ar volte a passar melhor ali. Só que essa é uma medicação que ela pode causar dependência. Isso vai fazer com que cada vez mais aquele paciente precise utilizar novamente para conseguir o efeito que ele quer. Além disso, além desse efeito de dependência, ele também tem um efeito colateral que é poder ter o papel de destruir a mucosa nasal. Então, o paciente vai perdendo a capacidade de sentir cheiro, vai perdendo a capacidade de sentir o paladar também, que está ligado ao olfato. Então, atenção ao uso indiscriminado, certo? Os que estão liberados são os que são só apenas à base de soro, de cloreto de sódio. Aí esses aí estão liberados porque é apenas o soro para fazer a limpeza, tá? Outra coisa que a gente encontra bastante, gente, são os testes diagnósticos. Hoje é cada vez mais comum, né, serem vendidos testes na farmácia. A gente lembra quando eu falo assim para os meus alunos, né, para vocês. Gente, quais são aí os testes que vocês encontram vendendo em farmácia? Todo mundo, teste de gravidez, né? É o mais conhecido. Realmente, os testes de gravidez, eles são muito presentes na farmácia, é um produto muito vendido. Mas a gente tem que lembrar de outros tipos de teste. O próprio teste de glicemia, né? Os aparelhinhos para fazer verificação de glicemia, as fitinhas são vendidas. Nós agora temos também outros tipos de teste. Teste para ovulação, para a mulher saber se está ovulando, se não está. Até testes para algumas doenças em outros países a gente já vende em farmácia. Você consegue comprar, por exemplo, um teste aí para ou uma doença, né? Uma doença que esteja no momento, sei lá, sarampo, H1N1, e que já tenha o teste disponível, até mesmo agora a situação do Covid, né? Do Covid-19, a gente pode, em alguns países, por exemplo, comprar esses testes em farmácia. Isso já não é tão nossa realidade, né? Aqui no nosso país, mas nós temos esses testes aí disponíveis. É muito presente também a venda de medicações para anemia, né? Os antianêmicos. Aqui é importante a gente ter aí realmente a segurança que o paciente ele foi orientado, ele precisa realmente da medicação, porque são medicações que vão aumentar consideravelmente, né, o aporte de ferro, principalmente o sulfato ferroso. E se o paciente não precisar, isso pode trazer consequências, né? Tudo em excesso e em falta faz mal. Então, aqui os principais representantes é o sulfato ferroso, muito prescrito aí para grávidas. Não fiquem nervosos ou ansiosos aí quando a grávida chega lá com aquela receita, porque grávida é um público que a gente tem que ter muito cuidado, tem que ficar em cima, né, preocupado mesmo, porque nem toda medicação grávida pode, mas toda gravidinha toma o sulfato ferroso, certo? É um suplemento necessário para o período gestacional. Então, os principais representantes são esses. Aí também nós temos os antialérgicos, gente. Os antialérgicos são medicamentos também muito presentes na farmácia. São medicações que vão ser utilizadas no controle dos sintomas da alergia. E é importante que a gente saiba que todos aqueles sintomas da alergia, como a coceira, o inchaço, né, o nariz entupido, a coriza, a falta de ar, elas estão presentes por causa da secreção de uma substância chamada histamina. Essa substância ela é inibida através do uso do antialérgico, né? Por isso que as medicações antialérgicas também são chamadas de antihistamínicas. Então, se vocês encontrarem antialérgico, antihistamínico, é a mesma coisa. Nós temos aí, basicamente, dois tipos de antihistamínicos. Nós temos os antihistamínicos tipo 1, o H1, que aí são realmente para o tratamento sintomático de várias reações alérgicas, certo? Nós temos aí os mais antiguinhos, que são os de primeira geração, que tem um efeito mais sedativo, mais hipnótico, que é aqueles antialérgicos que a gente toma e diz, eu tomei, fiquei morrendo de sono, fiquei caindo de sono. É muito comum referir o paciente. Esses são os antialérgicos mais antigos, né? Que ainda não se sabia como não ter esse efeito sonolento. Aqui eu chamo a atenção para a dexclofeneramina, que é muito conhecida, né? Que é o princípio ativo de muitas medicações aí para alergia. Mas já existe uma segunda geração de antihistamínicos que já tem aí pouca ou nenhuma alteração no sono, não causam sonolência, a exemplo da loratadina, da desloratadina, então são representantes aí que chegaram mais recentemente no mercado e que têm esse lado positivo, né, de não atrapalhar o dia a dia do paciente se ele precisar usar sem ser à noite, porque não induz o sono. E a outra classe de antialérgicos, gente, os H2, na verdade, eles não vão agir contra esses efeitos que a histamina provoca
a nível de sistema respiratório, né, a nível da pele, não. A H2, né, o tipo de antihistamínico 2, eles são drogas capazes de diminuir a secreção ácida gástrica, porque a histamina também tem esse papel. Então, eles atuam, na verdade, lá no sistema digestivo, né? E aí, o grande exemplo é a ranitidina, que é uma medicação muito feita para diminuir a acidez estomacal. Então, aquele paciente que toma muita medicação, né? Ou que está passando por algum processo de aumento de acidez estomacal, utiliza essa medicação para diminuir essa acidez. Aqui estão uns representantes muito conhecidos aí de vocês já devem ter ouvido falar do Histamin, o famoso Histamin. Opa, peraí, foi mal, gente. Pronto. Do famoso Histamin, aí a dexclofenaramina, que dá um soninho, mas dá um soninho porque realmente o Histamin ainda é a base desse antialérgico mais antigo e causa sono, né? Mas já existem outras medicações que são mais modernas, como a loratadina, né, que é o Claritin, o nome comercial, que não causa mais sono. Tem o genérico também, e aí já é um ponto positivo, para você poder usar na hora e no dia que você quiser. Aí tem os antidiarreicos, são medicações que são utilizados para diminuir aí quadros diarreicos, só tem que ter bastante atenção, porque em pacientes que têm um processo diarreico que foi causado por algum processo infeccioso, por alguma infecção, não pode tomar antidiarreico, né? O antidiarreico é uma medicação que vai inibir aí o acontecimento das fezes, e se eu tô com infecção, eu preciso retirar aquela infecção do corpo, né? Então, entendam que a diarreia acontece numa infecção para tentar eliminar aquele patógeno, para tentar eliminar quem está causando aquela infecção, certo? Então, é isso que acontece. Então, atenção aí, se eu sei que o meu paciente está aí piorando do quadro de diarreia, ou tá com a diarreia porque comeu alguma coisa estranha, melhor não usar essa classe de medicamentos, certo? Tem uma classe também muito comum, os antieméticos, são medicações que vão ajudar aí o paciente que está com náuseas e vômitos, né? O muito grande representante é o Plasil, muito conhecido de todos, e tem o Dramin também, muito famosinho. São dois representantes da classe dos antieméticos muito conhecidos e vão ser os que vocês mais vão vender, certo? Vão ser os que vocês mais vão ter contatos. Existem também os relaxantes, que são medicações que vão causar o relaxamento muscular, geralmente elas vêm associadas com medicamentos que vão também causar uma analgesia, diminuição da dor. Então, vem aí a alfenadrina, né, que é o mais famoso, ela vem aí misturada, associada com paracetamol, com a dipirona, o Doflex, por exemplo. Se você já tomar Doflex, depois leiam a composição dele, que ele vai ter lá a alfenadrina, que é o relaxante muscular, associado também ao analgésico, certo? Os vermífugos, que são medicações para tratamentos de verminose. Aqui a gente lembra do albendazol, do mebendazol, muitas medicações para verme, né? Aí que conhece o ascaridil. Então, são medicações que também precisam de uma avaliação médica. Não vamos tomar de qualquer forma, nem da maneira que a gente achar, porque realmente é se precisar, se for necessário. Outros tipos de vermes muito comuns são os tricomonas, né? E aí não serve aqueles lá, tem que usar a medicação antitricomoníase mesmo, né? Então, a giardia, a amebíase e a tricomoníase precisa da utilização de outra classe de medicamento, que é o secnidazol, certo? Então, o secnidazol ele é específico aí para esse tipo de patógeno dos tricomonas, certo? Então, se for giardia, amebíase, não pode tratar com essas medicações de verme comum, mebendazol, albendazol. Tem que ir para o secnidazol. Mesma coisa da vaginose bacteriana causada por tricomoníase, tem que ser tratado com secnidazol. Os antiulcerosos são medicações muito utilizadas como protetores gástricos, né? Aí a gente lembra o omeprazol, o pantoprazol, a cimetidina, são utilizados aí para o refluxo, esofagite, também muito conhecidos. Os colírios nós temos de vários tipos. O colírio, gente, nada mais é do que uma medicação lá dentro, né? Então, atenção também. A gente acha que o colírio é só para lavar o olho. Não, tem medicação, tem que saber a composição do colírio. Cada um tem sua indicação, né? Tem as medicações broncodilatadoras, que são medicações geralmente utilizadas para serem feitas com a nebulização ou com a bombinha, né?
aquelas bombinhas muito conhecidas do paciente asmático, e aqui são medicamentos também que a gente deve sempre observar se é um paciente que está orientado, que sabe fazer o uso, né, que passou por uma consulta, que sabe utilizar, porque a utilização errada pode sim induzir a problemas, certo? Então aqui eu lembro aí do Aerolin, que é o salbutamol, do Berotec, todas essas medicações, tá bom? Para a gente ir finalizando, nós vamos falar um pouquinho sobre os antussígenos, que são, na verdade, medicações que vão diminuir aí o processo de irritação e, consequentemente, diminuir a tosse, né? O reflexo da tosse, que geralmente podem ser antialérgicos. Se a tosse for alérgica, a gente pode utilizar um antialérgico para diminuir essa tosse. Mas existem medicações também expectorantes, que são medicações que são utilizadas para tosse mais cheia, para aquela tosse que tem bastante secreção, que aí vão precisar de uma medicação que vai fluidificar, né? Que vai fluidificar ali aquela tosse, deixar ela mais fluida para ajudar a eliminar essa secreção, certo? Então, os grandes representantes aqui é a acetilcisteína, que é um pozinho que a gente dilui em água e faz a administração no paciente, e tem aí o xarope, o ambroxol, que é muito difundido a venda dele, que existe até uma controvérsia, algumas classes médicas não recomendam tanto, não acham que tem tanto benefício, mas que ainda é muito feito e é importante que vocês conheçam e lembrem dele, certo? Os digestivos, que a gente já falou bastante, né, dos que ajudam lá na digestão, aí um deles aqui é o eno, que a gente também já vê muito, né, o paciente que come bastante, que se sente mal, é parecido ali com os hepatoprotetores, e aí por eles ajudarem a fazer secreção da bile, né, que é uma enzima produzida pelo fígado, que vai auxiliar na digestão, principalmente de gorduras. A gente tem aí ele incluso na classe dos digestivos para auxiliar na digestão. Então, ele é excelente para quando o paciente está com alguma má digestão derivada de alguma comida muito gordurosa, de alguma situação, certo? Desse tipo. Por fim, já quase terminando, nós temos os redutores de colesterol. Esses aqui vocês vão ver muito, gente. Cada vez mais nós temos a população aí adoecendo de doenças cardiovasculares, né? Então, essas doenças estão muito associadas ao acúmulo de colesterol. E aí nós temos muitas medicações que vão agir reduzindo esses níveis. Um dos grandes representantes é a simvastatina, mas nós temos a atorvastatina, nós temos a rosuvastatina. Todas as estatinas são classes muito prescritas por cardiologistas, por médicos clínicos gerais, que vão ajudar na redução desse colesterol, desse triglicerídeo, certo? Lembrando que essa redução ela tem que ser acompanhada também de uma dieta, de um exercício físico, não adianta só a medicação, né? Tem que ter perda de peso. Nós também temos não só as estatinas, mas também outras medicações, o genfibrosil, que é uma medicação que atua muito mais na parte dos triglicerídeos. E nós temos medicações mais à base de fibras, né? Ela fixa lá os sais biliares. E aí vão ajudar na diminuição também dos níveis de colesterol, certo? Então mas os principais que vocês não podem esquecer são as estatinas, que é a simvastatina, a atorvastatina, a rosuvastatina, que são muito conhecidas, tá? E por último, os antiherpéticos, que são medicações que são utilizadas para o herpes. O herpes é um tipo muito comum de doença viral aí, é uma doença que é muito vista. Tem dois tipos de herpes, né? O herpes simplex tipo 1 e tipo 2. Tem o herpes zoster, mas depois eu falo para vocês sobre ele. Mas aqui a gente tá falando especificamente do herpes que coloniza lá a região geralmente labial, né? Ou também a região lá das partes íntimas, da região genital do paciente, certo? Então, são os herpes mais comuns, principalmente da região do lábio, da boca, é o mais comum, estima-se que a maioria da população tem ele, só apenas não desenvolveu ainda por processos imunológicos e outras coisas, mas como a transmissão dele é muito fácil, estima-se que muita gente tem, né? E aí, quando vem a crise, é uma doença que ela é periódica, ela sempre está voltando, não tem cura,
Depois de uma vez com o vírus fica só escondidinho, mas a qualquer momento ele pode invadir ali novamente aquela área e causar as lesões tão chatas, as lesões herpéticas que são muito chatas, dolorosas, que causam um efeito feio, né, uma estética feia. E existem medicações que vão tentar agir ali para diminuir essa replicação viral e diminuir o tempo da doença, certo? Mas geralmente elas não têm um efeito tão rápido no sentido de sumir logo. No mínimo ali 7 dias vai ter aquela lesão. Aqui a gente lembra do aciclovir, do fanciclovir. Tem muitos, gente, muitos. O aciclovir é um dos mais conhecidos, certo? Mas existem outras classes também. O livro de vocês traz esses dois representantes como os mais importantes, mas como eu disse, a tendência aqui não é que vocês decorem, tá? Então vamos agora falar um pouquinho sobre o exercício, certo? Eu trouxe aqui 2 questões para vocês verem aí como vai ser abordado o exercício desse conteúdo. Então bora lá, letra 1. Número 1, na verdade. Letra não, né, professora? Os antipiréticos têm a mesma função dos antitérmicos. Quem lembra aí essa? Verdadeiro ou falso? Gente, lembra lá no início quando eu estava falando, foi a segunda classe que eu falei, eu disse para vocês exatamente isso, né? Que os antitérmicos também podem ser chamados de antipiréticos. Então, sim, gente, é verdadeiro, tem a mesma função. Na verdade, é um outro nome que se dá para os antitérmicos, que são também chamados de antipiréticos, certo? Bora ver a próxima. Os antitérmicos possuem propriedades analgésicas, antitérmicas e anti-inflamatórias. Verdadeiro ou falso? Essa pegou mais, né? Mas lembra que eu falei para vocês que geralmente os antitérmicos também têm ação analgésica e anti-inflamatória, né? Então, verdadeiro também, gente. Lembrem disso. Geralmente as medicações que servem para febre também servem para dor e também tem uma ação anti-inflamatória, certo? Então, é mais ou menos assim. O que eu quero, como vocês estão vendo, é que vocês saibam as classes. Não decorar medicamento, porque isso vocês vão pegando com o tempo, certo? Então, meu povo, foco aí, se organizem que vai dar tudo certo. Nosso próximo conteúdo vai ser sobre o resto, né? O que não abordamos deste capítulo aí. Então, a gente vai contar nesse capítulo anti-inflamatórios e antibióticos, tá bom? Principalmente eu vou focar nessas 2 classes no nosso próximo conteúdo pra gente, ficar top e dar tudo certo. Beleza? Então, um beijão, até a próxima. Estudem, qualquer coisa, só falar.